Senhor, amada igreja, graças a Deus, estamos aqui para continuarmos adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Eu queria que, por gentileza, a igreja se colocasse bem nesse momento. Nós logo mais já estaremos trazendo a palavra de Deus, mas eu queria dizer para você que não sabe ainda, que esta igreja tem uma missão, ou melhor, uma visão. A visão desta igreja, queria que está no rodapé daquela transparência: oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Você que é membro desta igreja, congregado, que nós possamos honrar esta visão que Deus deu para a nossa igreja há quase 68 anos, desde a sua criação em 1946. Diga: a visão que Deus tem me dado através da minha liderança é de oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Olha para aquele que está ao teu lado e diz: olha, é esta visão que Deus tem te dado. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Esta igreja, ela tem também um lema que não está aqui na transparência, que é crescendo na proporção divina. O lema é crescer na proporção divina. E esta igreja tem aqui a igreja local, olha lá, crescendo na proporção divina. E o nosso objetivo, estamos em quase 20 países ali, com missionários. A nossa intenção do Momento do Brasil, no Brasil e no mundo, é nós chegarmos e atingirmos muito mais países para a glória do Senhor Jesus. E voltando para a missão da igreja local, olha aí, ó, a minha responsabilidade, a tua responsabilidade é a nossa. Primeiro, evangelizar e discipular pessoas. Diga: a minha missão é evangelizar e discipular pessoas. É sobre o que nós estaremos falando na noite de hoje. O segundo tópico da nossa missão é curá-las integralmente. Diga: curá-las integralmente. Por que integralmente? Porque as pessoas precisam serem curadas no espírito, na alma e no corpo. O terceiro tópico da nossa visão é torná-las verdadeiras adoradoras. Diga: torná-las verdadeiras adoradoras. Quarto tópico: ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos lá: ajudá-las a crescer. Outro tópico: equipá-las para servirem a Deus e ao próximo. Vamos lá: equipá-las. Outro tópico, e dentro desse tópico, é através dos dons do Espírito Santo. Diga: através dos dons do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo de Deus não tiver espaço, nós não vamos fazer a vontade de Deus. E outro tópico, o último, é a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus. Diga: esta é a minha missão nesta igreja. Diga para aquele salto lá: esta é a tua missão nesta igreja. Diga, convide ele: vamos abraçá-la. Por quê? Porque tudo é para a glória do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus neste momento, pela presença dele. Feche seus olhos agora. Olha, você só vai fazer isso se esta canção tiver lugar no teu coração e for uma canção que você viva para a glória do Senhor Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus.
Quantos estão rendidos à missão do Senhor? Eu sou teu e tu és eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Quantos estão rendendo-se diante do Senhor? Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Vale a pena render-se ao Senhor, vale a pena. Eu sou
Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, é que nós estamos aqui diante de Ti nesta noite. E ao cantarmos este cântico como outros, ó Pai, eu quero Te dizer que nós não estamos aqui simplesmente por estarmos neste lugar. Nós estamos aqui para adorar a este que é o único e verdadeiro Deus. Nós estamos aqui para a manifestação da Tua presença, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, para ser tomados pelo Teu Espírito Santo e o Senhor falar aos nossos corações, querido Pai. Deus, oh Deus, rendido nós estamos em Tua presença, meu Deus. Rendido nós estamos diante do Senhor, meu Pai. E nós dizemos, Deus, fala conosco nesta noite. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir-te, ó soberano Deus dos céus e da terra. Porque para nós não há nada mais do que importante que de Te ouvir, meu Pai. É por isso que nós cantamos, Deus, rendido estou diante da Tua presença. Esse rendimento, meu Pai, nos faz voluntariamente lançarmos fora das nossas vidas tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai. Esse rendimento, meu Deus, é dizer, fala aos nossos corações, e que o Teu nome, a cada momento, a cada instante, ó Deus, seja engrandecido e glorificado, em nome de Jesus. Nesse espírito de adoração, eu convidaria que se pegasse a Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo 4. Versículos 18 ao 22. Atos, capítulo 4, versículos 18 a 22. Diz assim o Senhor, na sua palavra em Atos 4, 18 a seguir. Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Aleluia. Pode se assentar, amada igreja. Aqui nesta passagem da palavra de Deus, muito gloriosa, o que levou esses discípulos a anunciarem esta palavra
não se intimidarem diante das adversidades, diante dos inimigos. O que levou esses homens de Deus a não se calarem para divulgar a palavra de Deus, para anunciar este Jesus no qual eles foram proibidos em falar neste nome? O que levou? O que levou? O que me levou? Há quase 29 anos atrás, quando eu queria desmascarar todos os cristãos do mundo, eu dizia: o islamismo é verdade. O que me levou a ser transformado pela presença de Deus, ser transformado do propósito do meu coração. Eu queria islamizar o mundo, mas o que me levou a mudar de atitude, o que me levou a mudar de visão, o que me levou a mesma experiência que levou Pedro e João, os discípulos, ainda que lhes fosse proibido pelas autoridades em falar no nome de Jesus, eles estavam presos, mas nada intimidava eles. O que me levou, quando eu trabalhava, e o prefeito e aquelas autoridades daquela cidade disseram: feche essa igreja e pare de falar do nome de Jesus, porque eles estão se aproveitando da tua profissão, do teu status, eles estão se aproveitando porque você tem dinheiro. O que me levou a não fechar aquela igreja? O que levou Pedro e João não se calarem diante das autoridades? Porque eles anunciavam uma verdade. O que leva uma pessoa a ter uma vida transformada pela presença, pelo poder de Deus? O que pode levar uma pessoa a mudar a sua visão, os propósitos do seu coração, e não se importar com as adversidades? O que pode levar uma pessoa a experiências que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que não subiram o coração do homem, a ter experiências profundas com Deus? O que pode levar uma pessoa, quando por 4 anos eu congregava 4 vezes por semana a 80 quilômetros de distância, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e era sempre o último a sair da igreja para voltar para a cidade onde residia? O que me levou a isso? O que levou Pedro e João a dizerem: nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós vimos e ouvimos? O que pode levar uma pessoa a desafiar os perigos, a desafiar os inimigos, a desafiar as adversidades? O que pode levar uma pessoa a ir até o fim, para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado?
O que pode levar uma pessoa a perder todos os empregos, porque não queria deixar de falar do nome de Jesus. O que pode levar uma pessoa de ficar quase 15 anos, onde a sua mamãe e seu papai não queriam falar com ele nem por telefone. O que pode levar uma pessoa que vai no funeral do seu tio e chega na porta e os seus pais dizem: você não é digno de entrar aqui nesse funeral, vai embora porque você não é digno. O que pode levar uma pessoa, como o apóstolo Paulo, apedrejado, açoitado, insultado, humilhado, injustiçado, a não fechar a sua boca para proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo? O que pode, Paulo? O que pode, Cláudio? O que pode, meus irmãos e minhas irmãs, colocar essa ousadia nos corações, essa coragem nos corações? O que pode? E é o que nós estamos vendo na vida desses apóstolos, Pedro, João. Eles disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem que o nome de Jesus. Mas eles foram taxativos, objetivos, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos, das coisas que ouvimos. Oh. Queridos, eu tenho plena convicção que cada um que está aqui nesta noite, cada um que está aqui nesta noite, viram e ouviram aquilo que o Senhor já fez nas suas vidas. Não tenho dúvida disso. E o que levou esses homens de Deus a essa experiência transformadora, a essa experiência onde eles não se acovardavam diante das circunstâncias, a essa experiência onde eles não conseguiam fechar as suas bocas para proclamar as boas novas. Oh! E quando nós começamos a visitar pela Bíblia e vamos ao livro de Lucas, nós vemos ali que no capítulo 9 Lucas enviou os 12 e disse: toda a autoridade vos dou no céu e na terra para pisar de serpentes e escorpiões, para expelir demônios e para curar os enfermos. E os discípulos iam no nome de Jesus, e os demônios iam embora, e as pessoas eram curadas. Depois o Senhor falou para os 70: toda a autoridade eu vos dou. E os 70 foram discípulos, e na autoridade do nome de Jesus voltaram maravilhados, e dizia: Senhor, as pessoas eram curadas, os demônios iam embora no poder do teu nome. E o Senhor disse para eles: muito melhor e maior é que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Querido, você viveu um milagre maior do que quaisquer milagres, do que abrir o mar vermelho, do que ressuscitar o morto.
é o teu nome estar escrito no livro da vida. Você consegue entender isso? A importância disso. Aí o Senhor, eles se lembraram daquilo que eles tinham ouvido do Senhor. Quando o Senhor disse, ou melhor, eles viram, né, o que acontecia quando o Senhor os enviou 12, depois 70. Eles viram aquela multiplicação de pães, quando Jesus tomou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, e ainda, mais de 5.000 homens, e sobejaram 12 cestos de alimento. Eles viram isso. Eu pergunto aqui nesta noite, você não viu o que Deus tem feito na tua vida? Comece a voltar e pensar quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito na tua vida. Será que tem te esquecido da glória do Senhor que tem tocado a tua vida, a tua família, as pessoas ao teu redor, no teu trabalho? Eles estavam se lembrando do que eles viram. Pedro certamente lhe lembrou do que ele viu. Quando ele entrou na casa de Pedro, viu a sua sogra ali, ardendo em febre, como diz a palavra de Deus. Jesus foi lá, a tocou, e ela foi instantaneamente curada. Eles viram isto e muito mais. E o que eles ouviram? O que eles ouviram? Quando Jesus diz: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Quantos temos tomado a nossa cruz e seguido de Jesus de verdade? Quantos tem de fato ouvido a voz do Senhor? E o Espírito diz atentamente, expressamente à igreja: se atentamente ouvires a voz do Senhor, do seu Deus. E a pergunta que é feita neste momento: tens ouvido a voz do Senhor teu Deus? E eles se lembraram do que eles ouviram, quando em Marcos capítulo 16, versículos 15 a seguir, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Todos os dias eu oro e digo: Deus, eu não quero ver a minha mãe partir deste mundo sem a salvação. Ainda que ela não te conheça, eu não quero ver meus familiares partir sem a salvação. Porque quem não crer será condenado. Quem não crer vai para o inferno. Queridos, eles se lembravam disso, que eles haviam ouvido do Senhor. E o Senhor disse também: e estes sinais hão de seguir aos que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se por acaso pegarem serpentes, não serão prejudicados. E imporão as mãos sobre os enfermos, orarão por eles, e eles serão curados. Eles se lembraram de tudo isso.
E nesta noite, eu pergunto, nós temos nos lembrado do que vimos, que o Senhor fez no decorrer de nossa vida? Nós temos nos lembrado do que o Senhor tem falado aos nossos corações desde que Ele nos chamou? É a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz nesta noite. Mas disso, os discípulos não se esqueceram. Isso eles guardaram nos seus corações. Eles lembraram do que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não errar contigo, meu Deus, para não sair do teu propósito, meu Pai, para não sair da tua vontade, meu Deus. E nesta noite, o Espírito Santo pergunta: quantos têm se preocupado com isso nos seus corações, no seu dia a dia? Quantos têm se preocupado com isso? E nesta noite, eu quero dizer que apesar das adversidades, apesar das dificuldades, esses discípulos não deixaram que os seus olhos fossem cegos espiritualmente, nem que seus ouvidos fossem surdos espiritualmente. Eles estavam num momento de tribulação, num momento que queriam colocar um selo de término de ministério, através de homens invejosos, através de homens que achavam que eram salvos, mas eram religiosos, que simplesmente não queriam ver Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, ainda que fosse do seu próprio povo. Aquela circunstância totalmente contrária. E eu estava ali quando eu via o ministério de louvor aqui à frente. Eu comecei a me lembrar de quando a Mina dizia, no seu crescimento, ela cresceu na igreja, como meu filho também. Ela dizia: pai, eu não vou mais para a igreja. Eu vejo que as pessoas não gostam de mim, uns falam mal de mim, ou isto ou aquilo. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 vezes. Mas ela, como uma filha obediente, ela ouvia a sua mamãe e o seu papai, e ela vinha andando e chorando para a casa do Senhor. Eu nunca me esqueço quando nós chegamos aqui, não tinha ninguém para tocar quase, mas o Omar e a Mina estavam ali, ainda que pequenininhos, estavam ali. Eu posso dizer, a Mina, Omar e muitos que estão aqui nesta noite, porque vocês viram a Jesus e ouviram ao Senhor. Queridos, veja bem, no 21, depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram. E os apóstolos foram. A primeira coisa que eles foram fazer, diz ali logo a seguir, no 23 a seguir: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. No 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo,
por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Uou! Eles não se rendiam. De uma outra forma, eles cantavam: rendido estou, rendido estou diante de ti, ó Rei da Glória. Uou! Eles oravam e dizia: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Quantas pessoas que às vezes se sentindo injustiçadas, como fala, tira um time de campo. Não, 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 não. Não ouviu a voz de Deus em nada. Em nada. Não conhece a voz do Senhor. Será que teve experiência verdadeira com o Senhor? Será que no decorrer dos anos, de fato ouviu a voz do Senhor? É as atitudes que testemunham o que nós temos do Senhor. É a posição que tomamos diante de Deus, que anuncia o que nós vimos e ouvimos do Senhor. Contudo, aqueles oravam: Senhor, toda intrepidez nós queremos anunciar a tua palavra. Com toda intrepidez, Senhor. Por nada queremos calar as nossas bocas. Quantas vezes, no caminhar do ministério, eu dizia: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Senhor, está difícil, está pesado. Isso vinha dentro de mim, essa voz. Mas quando começava a me lembrar do que eu vi do Senhor no decorrer da minha vida, quando comecei a me lembrar do que eu ouvi do Senhor no decorrer da minha vida, já se passaram quase 29 anos, o meu coração dizia: eu não posso deixar de fazer o que Deus tem me chamado. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar de obedecer à voz do meu Deus. E o meu coração, há um temor do Senhor. Um temor de não deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer.
naquela igreja primitiva. Está em Atos 5, bem no início, quando Ananias e Safira, todos ali, tudo era uma coisa só, todo mundo tinha tudo em comunhão. Uns vendiam propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para distribuir os necessitados. Diz a palavra que naquela época não havia um necessitado sequer. Aí Ananias e Safira venderam sua propriedade e colocaram parte daquele dinheiro, não é integral. Disseram: olha, veio para Ananias, olha, é isto que eu vendi, é isso que eu coloco nos pés do Senhor. Aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, no versículo 3, capítulo 5, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu? Quer dizer, você não era obrigado, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E diz a palavra, no versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Grande temor. Queridos, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Temor é reverência. Deus, eu te respeito na hora da alegria, na hora de dificuldade. Deus, eu vou até o fim. Na hora da alegria, na hora de dificuldade, eu vou até o fim, Senhor. Amados, e depois veio ali a sua esposa, com o mesmo procedimento 3 horas depois, e por falta de temor, ela caiu, expirou também. Queridos, o temor é muito importante. E esses homens, eles não desistiam porque eles tinham um temor verdadeiro do Senhor. Eles eram homens que não diziam assim: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Quando você vai ver, cadê essas pessoas? Quando vem uma luta, cadê essas pessoas? E dizer que eu amo Jesus? Não. O verdadeiro temor é o temor de Deus, que nunca nos deixa desistir. Você quer ver só o que aconteceu ali? Veja bem, ó, o que aconteceu no capítulo 5, de novo. Veja ali, ó, eles foram presos, ou melhor, mais adiante. 29, 30 e 31. Veja lá, ó. 5, 29, 30 e 31. Eles disseram: olha, antes Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, a quem nós temos obedecido? A Deus ou aos homens? O projeto de Deus ou o nosso projeto? Mas antes disso, quando eles foram presos de novo, ali no versículos 5, 15 a seguir, diz assim, acompanha ali, ó, ou melhor, 17 a seguir. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Veja bem, eles foram presos de novo. De novo preso. Depois do capítulo 4. Não se intimidaram. E o Senhor enviou um anjo para libertá-los. Veja ali agora o que diz no versículo 20 a seguir. Mas ou melhor, 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo
todas as palavras desta vida. Veja bem, o anjo, depois da outra prisão, disse: olha, agora vocês vão e digam ao povo, continue falando. E sabe para onde que eles foram? Para a igreja. O templo é a igreja. Foram se expor publicamente de novo. Quantos têm desistido? Os apóstolos foram injustiçados de novo. Eles não fizeram nada. Mas de novo eles estavam na casa do Senhor. Será que nós conseguimos entender o que Deus está falando nesta noite? Continuando esta leitura, no 21 de novo: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Eles estavam presos já. Os sacerdotes mandaram ali buscá-lo. E veja o que aconteceu no versículo 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Queridos, quando você está no propósito de Deus, nunca o milagre de Deus vai deixar de acontecer na tua vida. Nunca. Esses guardas ficaram abobados. Mas como? Com toda a segurança, as portas fechadas. E olha, cadê eles? E aí no versículo 24: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Queridos, é isso que Deus espera do seu povo e da sua igreja. Quando você está no propósito de Deus, nunca vai faltar um sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Mas para que isto possa acontecer, é extremamente necessário fidelidade ao chamado de Deus. E o que levou esses apóstolos a tudo isso? Quando Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serão minhas testemunhas. Por que você não tem mais vontade de testemunhar do Senhor? Por quê? Essa é uma das prioridades de ser cheio do Espírito Santo: testemunhar do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos terminando, mas o que levou os apóstolos a toda esta ousadia e deixar a covardia de lado foi ter um encontro verdadeiro com Deus, serem cheios do Espírito Santo. E diz ali que enquanto eles anunciavam com intrepidez a palavra, o Senhor estendia a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Aleluia. Se coloque para a igreja do Senhor. O que nós estamos vendo na palavra de Deus é que falar em línguas estranhas é muito importante, mas falar línguas estranhas sem ter uma vida de comprometimento com Deus não é uma transformação verdadeira de Deus na nossa vida. Por isso que a maior prova de que nós somos cheios do Espírito Santo, de que nós encontramos com Deus de verdade, é quando nós evangelizamos, é quando nós anunciamos a palavra de Deus, é quando nós não concordamos que as pessoas vão para o inferno. É por isso que Pedro e João e os discípulos, os apóstolos, eles não existiam, porque eles amavam as pessoas de verdade. Não é verdade, Kimberly? Eles amavam as pessoas de verdade. Esse amor, quando vocês foram ali para a Antonina,
que deve crescer no coração. Larissa, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, Larissa. É isso. Não deixar de anunciar a palavra de Deus. E Deus garante aqui, ó, que a mão do Senhor vai contigo. E os sinais, as curas, os prodígios, as maravilhas vão acontecer nesta noite também, mais uma vez, para a glória do Senhor. E é nesta noite, igreja, se alguém que porventura não entregou sua vida para Jesus, quer receber Jesus gostoso no seu coração, como Salvador e Senhor da sua vida, como que eu faço isso? É só levantar a mão no seu lugar e Jesus passa a morar no teu coração. Alguém não teve essa experiência ainda? É só levantar a mão no seu lugar. Todos são salvos. Ou quem sabe alguém porventura está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar-se com Ele nesta noite. Este é um momento de Deus na tua vida. Todos estão na plena comunhão com o Senhor. E nesta noite, você que crê que o Senhor opera curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus, você que precisa de um milagre, vem aqui à frente que nós vamos orar agora por você em nome do Senhor, porque esta palavra ela não volta vazia. Os milagres que o Senhor faz, o Senhor vai fazer aqui nesta noite. Os milagres que Ele faz, que já foram testemunhados por muitas vidas aqui nesta igreja, o Senhor vai continuar fazendo nesta noite em nome de Jesus. Mas venha crendo no teu coração. Eu queria que os presbíteros, em administração, venham à frente para orar pelas pessoas, porque nós vamos orar em nome de Jesus. E com certeza os milagres do Senhor vão continuar acontecendo para a glória do Senhor Jesus. E quem sabe você que não tem mais tido desejo de proclamar a verdade de Deus, anunciar a verdade de Deus, as boas novas, ou que tem perdido a visão desse desejo de Deus na tua vida, vem aqui à frente também, nós vamos orar por você também nesta noite em nome de Jesus. Ou você que tem se deixado levar pelas adversidades, pelas circunstâncias, com certeza Deus vai mudar a história da tua vida. Ele vai operar maravilhas aqui nesta noite, porque o propósito de Deus é que todos estejamos louvando, bendizendo e caminhando para fazer a sua vontade, para a glória do Senhor Jesus. Comece a orar pelas pessoas agora, Ministério de Administração, presbíteros, comece a orar pelas pessoas agora em nome de Jesus. Te entrego os meus sonhos.